Bom dia a todos. Feliz sábado. Eu confesso que eu estou emocionado de estar participando desse evento maravilhoso que vocês estão promovendo aqui. Ver a organização, a dedicação, a seriedade, esses talentos maravilhosos que estão aqui. Louvado seja o nome de Deus. Muito feliz também em reencontrar vários amigos aqui. Dentre eles o Matheus Riso, né? E a Thaís, enfim, a família do Matheus. Nós temos, coincidentemente ou providencialmente, compartilhado vários eventos no Brasil e uma grata surpresa quando eu soube que ele estaria aqui junto comigo. Muito feliz por isso, revendo também vários amigos. Faço uma referência que representa talvez todos aqueles que são meus amigos aqui. Meu querido amigo Sérgio Azevedo e sua querida esposa. Esse casal tem sido uma bênção para a igreja no Brasil e na América do Sul. Esse casal tem impactado o ministério da igreja, a missão da igreja em toda a América do Sul, e nós louvamos a Deus por isso. E é uma alegria muito grande vê-los aqui. Também já dei um abraço em vários outros amigos, alunos e ex-alunos do UNASP, enfim. Estou em terras estrangeiras, mas confesso que me sinto muito em casa. Principalmente por poder falar português, né? Ou melhor, falar brasileiro, né? Espero que todos entendam. Não quero prolongar muito as minhas palavras introdutórias. Gostaria de convidá-los rapidamente, imediatamente, para irmos à palavra de Deus. Vai ser muito útil e muito interessante se você puder acompanhar a mensagem lendo na Bíblia. O texto sobre o qual eu vou falar nesta manhã está no Evangelho de São João, capítulo 2. Evangelho de São João, capítulo 2. E repito, será muito interessante se você puder acompanhar a exposição com a Bíblia aberta, porque cada tópico que eu vou mencionar a gente vai buscar aí nessa belíssima história dos Evangelhos. São Mateus, capítulo 2. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Se quiser uma ajudinha, São João está depois de Gênesis e antes de Apocalipse, por aí, mais ou menos. São João, capítulo 2. Ok, imagino que todos já encontraram. Esse texto é conhecido como o quarto evangelho, né? E eu queria, antes de ler o texto, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nesta manhã está precisando e desejando receber uma grande bênção de Deus na sua vida espiritual? Deixa eu ver a mão. Amém. Estamos aqui por isso. Estamos aqui porque queremos realmente restaurar a nossa vida espiritual. E a palavra de Deus é aquilo que nos mostra o caminho e nos dá o poder para essa experiência. Eu quero falar de uma maneira muito especial aquelas pessoas que estão aqui e que estão vivendo um momento difícil na sua vida. Quem sabe você precisa tomar uma decisão importante, ou talvez você esteja enfrentando uma crise na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, em algum aspecto da sua vida, e você precisa urgentemente de uma intervenção de Deus na sua vida, mudando alguma coisa ou lhe dando sabedoria para enfrentar alguma situação ou para tomar uma decisão importante. A mensagem de Deus hoje é para essas pessoas. E eu me arrisco a dizer que todos nós estamos incluídos nesse grupo. Constantemente e quase que ininterruptamente estamos precisando da ação de Deus em nossa vida em algum aspecto. E hoje nós vamos entender melhor como é que Deus faz isso na nossa vida. Alguém já teve a curiosidade de ver qual é a história bíblica? Alguém já teve a curiosidade de ver? São João, capítulo 2, começa com a história das bodas de Caná, casamento de Caná da Galileia. Não vou me deter muito nas explicações contextuais, porque imagino que pelo menos a grande maioria aqui deve conhecer essa história. Vou apenas recapitular alguns pontos importantes. O casamento de Caná da Galileia
recebeu a presença de Jesus. Jesus começa aqui a sua ação em favor das pessoas. Alguns dias antes, ele dá início ao seu ministério público, quando ele vai ser batizado por João Batista, depois ele é conduzido para o deserto, ele passa pela experiência das 3 tentações, depois ele chama alguns discípulos, e aí finalmente ele vai para Caná, e ali neste casamento, nesta festa de casamento, ele inicia as suas ações, o seu ministério em favor das pessoas. O milagre de Caná da Galileia é o primeiro milagre realizado por Jesus em seu ministério público. Esse é o contexto. Vamos entender um pouquinho melhor a história. Eu quero convidar você a começar a leitura comigo. São João capítulo 2, o primeiro verso já diz assim: no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. Eu não sei se desperta a sua curiosidade, mas o texto já começa nos dando uma informação que instiga o nosso interesse pela história. No 3º dia de quê? Que 3º dia é este? Onde começou esta contagem? E, evidentemente, quando eu fui preparar essa mensagem, eu fui entender melhor qual é esse 3º dia. Na verdade, esta é a primeira semana do ministério público de Jesus. E a gente começa a leitura no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 19 até o início dessa história, nós vemos exatamente aí o cumprimento de uma semana do primeiro ministério, a primeira semana do ministério de Cristo. O primeiro dia se encontra no verso 19 do capítulo 1. Aí depois, no verso 29, há uma referência ao 2º dia. No verso 35, há uma referência ao 3º dia. No verso 43 do capítulo 1, há uma referência ao 4º dia. Então, quando diz aqui, na história do casamento, começa dizendo assim: no 3º dia, a partir do 4º dia. Espero não confundir o raciocínio de ninguém aqui, mas se a gente estava no 4º dia, como está lá, né, no verso 43, e agora o capítulo 2 começa dizendo: no 3º dia, será que dia da primeira semana de Jesus? Uma conta fácil, né? Começando do 4º dia, avançamos 3 dias, chegamos ao 7º dia da primeira semana do ministério de Cristo. E aqui, no 7º dia da primeira semana do ministério de Cristo, não significa que era um sábado. A contagem a partir do 1º dia do seu ministério público, poderia ser um outro dia da semana. Mas ao 7º dia desta primeira semana do ministério público de Jesus, ele realiza um grande milagre, seu primeiro milagre, abençoando um casamento. E é emblemático este fato. O 7º dia do início do ministério de Cristo. Isso de alguma forma nos reporta a criação, a Gênesis. Na primeira semana da criação, nós vemos aí o início da ação de Deus em favor da humanidade, né? E no 7º dia da criação, Deus abençoa um casamento. Adão e Eva. E aqui nós vemos no 7º dia da primeira semana da redenção, podemos dizer assim, do ministério de Cristo, Jesus também abençoa um casamento. A ação criadora de Deus, na primeira semana em Gênesis, termina com um casamento. A ação redentora de Deus, na primeira semana do ministério de Cristo, começa num casamento. E como eu disse, isso é emblemático. E aí Jesus realiza este grande milagre. E eu vou continuar a leitura e peço que você permaneça com a Bíblia aberta, para você acompanhar bem os pontos que eu vou destacar aqui. Vamos começar de novo. Estamos no capítulo 2 de São João, que diz: no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da boda faltou o vinho.
Então a mãe de Jesus disse-lhe: já não tem vinho. Jesus respondeu: e que temos tu e eu a ver com isso, mulher? Isso é jeito de falar com a mãe? Se eu falar assim com a minha mãe, eu tomo um carão. Quem é brasileiro conhece a expressão que eu estou usando aqui, né? Minha mãe tem 98 anos e mora comigo, e Mara mora conosco já há 16 anos. Exceto alguns anos que passamos na Espanha, voltamos há 1 ano e meio, e ela voltou a morar conosco. Minha mãe, com 98 anos, graças a Deus, é saudável e plenamente lúcida. Por isso eu digo, se um dia eu responder para ela desse jeito, eu vou levar um carão. Mulher, uma versão mais tradicional, né? Mulher, que tenho eu contigo? Evidentemente é impensável imaginar que Jesus foi grosseiro com a sua mãe. A gente já vai entender essa expressão, né? É claro que na nossa cultura pode parecer estranho, né? Mas essa foi a resposta de Jesus, e nessa versão que eu leio, né, que é a versão, a Bíblia para todos, Jesus respondeu, verso 4, e que temos tu e eu a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Verso 5, ela então disse aos criados de mesa, façam tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 vasilhas de pedra das que os judeus utilizavam para as suas cerimônias de purificação. Cada uma levava uns 100 litros de água. Jesus mandou aos criados, encham de água essas vasilhas. Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes, tirem agora um pouco e levem ao mestre de cerimônias para ele provar. Eles assim fizeram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo e observou-lhe, é costume nas bodas servir primeiro o vinho melhor, e só depois de os convidados terem bebido bem é que se serve o menos bom, mas tu guardaste o melhor até agora. Deste modo, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais. Assim, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Alguém diz amém comigo para essa história? Uma belíssima história. Eu não tenho tempo suficiente para me prolongar muito, vou tentar ser breve, mas eu convido a sua atenção completa, a sua concentração completa, para que você não perca as bênçãos que esse texto tem para nós hoje. Aqui Jesus realiza o primeiro dos seus milagres. E essa ação de Jesus vem para solucionar uma grande crise. Uma grande crise. Nós não, na nossa cultura ocidental, moderna, nós não podemos ter uma ideia clara do que significou para aquela família ter acabado o vinho, provavelmente no início da festa. A presença do vinho, né, numa festa de casamento, não era somente o prazer de tomar o bom vinho, muito mais do que isso. O vinho era um símbolo de prosperidade, de alegria, de felicidade. O vinho tinha uma função cultural muito grande nas festas, especialmente numa festa de casamento. O vinho representava a alegria e a felicidade do casal e da nova família que se formava. As festas de casamento, naquele contexto, não eram como as nossas hoje, que mal duram algumas horas. As festas de casamento, naquele contexto, duravam muitos dias, uma semana inteira. Há registros de festas de casamento que duravam 2 semanas. E tinha que haver vinho para toda a festa. E aqui, logo no começo da festa, acaba o vinho. E aí surge uma grande crise, um problema que naquela cultura era de fato um problema muito sério. E aí Jesus vem e age para solucionar uma grande crise. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje passando por um grande problema na sua vida. Eu quero saber se tem alguém aqui vivendo uma crise. Um diagnóstico terrível
na saúde, na sua ou de alguém da sua família. Uma notícia ruim envolvendo um filho, uma filha, um familiar. Uma crise financeira, uma crise emocional. Uma crise no casamento. Estou falando daquelas coisas que realmente nos incomodam, que realmente tiram a nossa paz e a nossa tranquilidade. É disso que eu estou falando. Essa história aqui fala sobre isso. Jesus atuando diante de uma grande crise para solucionar um grande problema. Que lições nós podemos aprender? E eu quero fazer a pergunta e respondê-la em 4 tópicos. A pergunta é: como enfrentar crises e problemas na vida? Como podemos enfrentar? Que atitudes você pode ter ou você precisa ter diante dessa crise, desse problema que você está enfrentando? Eu quero dizer que o vinho de Jesus é melhor do que o seu. Essa semana, quando eu cheguei a Lisboa, tomei a iniciativa de visitar um querido casal de amigos, o Antônio e a Dulce. A Dulce está aqui hoje, em algum lugar. Grandes amigos, ele português e ela brasileira. E nos sentamos à mesa e, é claro, tinha que ter um bom peixe. E me foi servido ali um suco maravilhoso. E o Antônio, brincando, ele não compartilha da nossa fé. Ele não tinha ideia do que eu ia pregar hoje aqui, né? E ele disse assim: Ranieri, você vai... Porque eu elogiei aquela bebida, né? Maravilhosa, geladinha, deliciosa, fresquinha. E ele disse: mas isso não é nada, porque o melhor vem depois. Fazendo uma referência ao evento bíblico. Quase que profetizando o que eu ia compartilhar hoje aqui. E eu queria dizer isso para você. Está todo mundo aqui comigo? Está todo mundo comigo? O que Deus tem para você é melhor do que o que você tem. Que atitudes você precisa ter quando você está enfrentando crises? Aqui nessa história nós vamos entender e aprender 4 atitudes que nós devemos assumir em nossa vida diante das crises. Você está com a sua Bíblia aberta? Eu falei para você ficar com a Bíblia aberta, né? Ou conectada aí no celular, onde você preferir. Tenha o texto. Primeira atitude, eu vou tirá-la aqui do verso 3. Do verso 3. A certa altura da boda, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: já não tem vinho. Outra versão diz assim, que a mãe de Jesus falou o que para Jesus? Acabou o vinho. Eu pergunto para você, o que foi que Maria pediu a Jesus? O que foi que Maria pediu a Jesus? Sabe o que foi? Nada. Não há nenhum pedido dela. E aqui está uma lição importante para a gente. Esta atitude, diante de uma grande crise, diante de um problema maior do que o que as pessoas podiam solucionar, ela vai até Cristo e vejam, ela não faz um pedido diretamente, ela não apresenta para Jesus uma solução para o problema, ela não pede uma solução, ela simplesmente apresenta o problema: acabou o vinho. Esta é a primeira atitude que devemos ter. Eu quero sintetizar essa ideia nesta frase: não leve para Deus as suas soluções, leve para Ele os seus problemas. Não diga para Deus: Senhor, me dá vinho, me dá essa bênção, faz isso por mim. Não dê a Ele as suas soluções, simplesmente apresente para Ele os seus problemas e deixe a solução com Ele. É claro que quando você vai fazer uma oração, é natural que você diga alguma coisa para Jesus: Senhor, cura esta doença, Senhor, abre essa porta, Senhor, resolve esse problema. É natural que você diga isso nas palavras, mas que a sua atitude seja a atitude de submeter-se completamente às soluções de Deus e não tentar impor a Deus as suas soluções. Não apresente a Deus as suas soluções. Você só precisa apresentar a Deus os seus problemas. Deixe com Ele a solução. O próprio Jesus, em dado momento, apresentou a Deus uma solução. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas
que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele apresenta um problema, ele pede, faz um pedido, apresenta uma solução com as suas palavras, mas a sua atitude foi de apresentar a Deus o problema e deixar com Ele a solução. Por que isso? Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você. E você não sabe de nada. Aquilo que para você pode ser a solução perfeita para a sua crise, talvez não seja. A nossa visão é limitada, a nossa visão é obscurecida, a nossa visão é incompleta. Às vezes analisamos uma situação e na nossa mente a solução perfeita é isso ou aquilo, é que aconteça isso ou que aconteça aquilo. Nós não vemos outra forma de resolver o problema e então ficamos insistindo com Deus para fazer aquilo que nós cremos que seja a solução. E por isso, tantas vezes nos decepcionamos e nos frustramos com Deus. Porque Ele não faz e não atende as suas melhores e mais consagradas orações. Mas não é que Ele não queira resolver o seu problema. É porque talvez Ele simplesmente tenha uma solução melhor do que essa sua. Não insista com Deus pela solução. Apresente a Deus o seu problema. Quando você for orar, não diga, Senhor, eu preciso de mais vinho. Diga simplesmente, Senhor, o vinho acabou. E Ele sabe o que vai fazer. Quando você for orar, não diga, Senhor, cura a minha doença. Diga simplesmente, Senhor, eu estou doente. E deixa a solução com Ele. É claro que você quer a cura. Mas nem sempre a melhor resposta para a doença será a cura. Deus pode fazer muito mais pela sua salvação através de uma doença do que através de uma cura. Deus sabe o que é melhor. As soluções de Deus sempre serão melhores do que a nossa. Você está vivendo uma carência afetiva, você se sente sozinho, está solteiro ou está descasado, e você está clamando a Deus para que Deus lhe traga como é que a gente diz? Que expressão se usa aqui? A cara metade, a outra banda da laranja, e por aí vai, porque só falta isso para eu ser feliz. Casamento não traz felicidade para ninguém. Quem riu é porque já casou e já viu que é isso mesmo. Casamento feliz é o resultado de duas pessoas que já eram felizes e se casaram. Não pense que a solução da sua vida é isto. Então não diga, Senhor, me traz alguém, Senhor, o amor da minha vida. Não, você no máximo diga, Senhor, eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinha. E deixe com Ele a solução. E talvez a melhor solução para você seja ficar sozinho. Antes só. Por aqui tem esse ditado também. Antes só do que mal acompanhado. Isso está na Bíblia, né? Qual é a passagem da Bíblia? 2 Davi, não. Mas veja um texto da Bíblia que poderia trazer essa ideia, Provérbios 13:20 diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Em outras palavras, antes só do que mal acompanhado. Não peça a Deus, não apresente a Deus as suas soluções. Apresente a Deus o seu problema e deixe com Ele a solução. Não diga a Deus, Senhor, abre essa porta. E a gente tem esse negócio, pastor, ora por mim, porque tem uma porta fechada, mas se Deus abrir essa porta, minha vida vai ser solucionada. O empresário pensa assim, se Deus me der esse contrato, está tudo resolvido. Se eu for aprovado nessa entrevista de trabalho, de emprego, minha vida está resolvida. Se eu passar nessa prova, está resolvido. Se eu conseguir fazer isso. Essa porta precisa ser aberta. E você clama a Deus para abrir a porta. Não faça isso com tanta insistência. Sabe por quê? Porque se a porta está fechada, significa que você não está vendo tudo que tem do outro lado. E aquilo que para você talvez seja uma grande solução para a sua vida, para os seus negócios, o contrato que vai salvar, pode ser simplesmente o início de uma grande derrocada. E quantos de nós aqui já entramos por algumas portas que pareciam ser a solução do problema, para depois a gente só ver que foi só mais problema, mais dificuldade. Não apresente a Deus as suas soluções, apresente a Ele os seus problemas.
e deixe com Ele as soluções. Não leve para Deus as soluções, leve para Deus os seus problemas. Não diga, Senhor, eu preciso de mais vinho. Diga, Senhor, acabou o vinho. Senhor, acabou o pão. Senhor, acabou a água. Senhor, acabou a alegria. Senhor, acabou a paciência. Acabou a esperança. Acabaram-se os recursos. Acabou o amor. E deixe que Deus atue. Eu disse que ia mencionar 4 atitudes para enfrentar as crises. Quantas eu já mencionei aqui? Só uma? Não vai dar tempo de falar o resto. Então orem para que esse cronômetro dê uma pane nele aqui e ele se apague. Apagou! Fiquei cego aqui. Segunda atitude, quando enfrentamos as crises da vida. Essa eu vou tirar do verso 4. O verso 4. Jesus respondeu, vou usar a expressão que está numa tradução mais tradicional. Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Ainda não é chegada a minha hora. Vamos entender essa expressão, né? E daqui a gente vai tirar a atitude. São 2 expressões intrigantes, né? A primeira delas, não é sobre ela que eu vou comentar, mas eu vou mencionar aqui, quem sabe explicar rapidamente. Quando Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? Repito, isso não é um tratamento grosseiro ou desrespeitoso de Jesus para com a sua mãe. Nos evangelhos, Jesus se encontra com a sua mãe, Maria, 4 vezes. A última vez foi diante da cruz, e ali na cruz Jesus revelou o grande amor, cuidado, carinho, atenção que ele tinha para com a sua mãe. Quando ele provê o atendimento e o cuidado para ela depois da sua morte. Quando ele designa o seu discípulo amado para cuidar da sua mãe. E naquele momento na cruz, Jesus diz o que para Maria? Mulher, eis aí o teu filho. Então vejam que a expressão mulher é um tratamento absolutamente respeitoso para com Maria. Não podemos interpretar dessa forma. Jesus jamais cometeu uma falha na sua vida. Mas aqui vem a expressão da qual eu quero tirar essa segunda atitude importante para quando enfrentamos crises na vida. Quando Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Vejam que Maria comparece diante de Jesus e apresenta para ele o quê? O problema. Ela não apresenta a solução. Acabou o vinho. E aí Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Qual é a atitude que a gente aprende aqui? Está todo mundo aqui comigo? Espere o tempo de Deus. Que mania a gente tem de quando a gente vai orar a Deus e pedir a solução para um problema, a gente fica dando uma agenda para Deus. A gente fica marcando dia e hora. E quantas vezes eu mesmo já orei assim, Senhor, o problema é para resolver tal dia, o Senhor tem até terça-feira, dia 4, não sei de que, para resolver, de manhã até meio-dia, então aí você clama e ora e pede oração, porque você tem aquele prazo para Deus resolver. Deus não está sujeito e limitado aos nossos prazos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O maior milagre que Jesus operou aqui na terra, que foi a ressurreição de Lázaro, leia a história, e você vai ver que Jesus chegou atrasado, de acordo com a agenda das pessoas. Ele chegou 4 dias depois, e a própria Bíblia diz, e Jesus demorou-se. Ele demorou. Quando chegou, não tinha mais solução. As pessoas diziam, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, mas agora já está sepultado faz 4 dias. Agora não tem mais jeito. Outros diziam assim, mas não podia este que abriu os olhos ao cego ter chegado antes? Vejam, todo mundo tinha uma agenda para Jesus. E ele faz questão de chegar tarde. Ele demorou. E é verdade, muitas vezes Deus demora na nossa vida. Quem aqui nunca experimentou a demora de Deus? Quando você precisa da bênção, quando você busca o milagre, e a bênção não vem quando você mais precisa. O milagre não acontece quando você mais precisa. E você começa a questionar a Deus. Sabe por que você questiona a Deus? Porque você ainda não entendeu como é que Deus age na sua vida. Deus não está limitado aos seus prazos e à sua agenda.
Quando Jesus diz aqui, ainda não é chegada a minha hora. Evidentemente, essa expressão de Cristo tem um significado teológico profundo, né? A hora, essa expressão se repete várias vezes no Evangelho de João, e é uma referência à morte, ressurreição e glorificação de Cristo. Então, quando ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora, ele está dizendo assim, mulher, ainda não chegou o tempo da minha morte e ressurreição e da minha glorificação. Mas é como se ele estivesse dizendo assim, mas eu vou fazer uma demonstração da minha glorificação. Deus não está preso à nossa agenda. Então, diante das crises, apresente os seus problemas e não as suas soluções. E espere o tempo de Deus. Deus sabe o melhor momento, a melhor hora e o melhor jeito de agir. Deus pode demorar, mas Ele nunca se atrasa. O silêncio de Deus não é indicação de inatividade. O silêncio de Deus não é evidência de indiferença. Deus age em silêncio muitas vezes. Você só precisa aprender a esperar. Calma. Calma. Você já viu que uma das grandes virtudes do povo de Deus no fim dos tempos é exatamente o quê? A paciência. O texto se referindo ao povo de Deus no fim dos tempos diz assim, aqui está a paciência dos santos. E como é que a gente desenvolve essa virtude? Como é que você aprende a ser paciente, se não tendo que esperar? Quando Deus faz você esperar, não é para você sofrer, é para você crescer. Espere o tempo de Deus. Vamos à terceira atitude. Eu falei que eram quantas? 4. Vamos à terceira? Vamos à terceira. Essa eu extraio dos versos 7 e 8. Jesus mandou aos criados, encham de água essas vasilhas. Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes, tirem agora um pouco e levem ao mestre de cerimônias para ele provar. Eles assim fizeram. O que Jesus está fazendo aqui? O que Jesus está fazendo aqui? Está dando trabalho para as pessoas. Jesus precisava dessa água para resolver o problema? Ele precisava? Aquele que disse, haja luz e houve luz, aquele que fez separação das algas em cima e embaixo, aquele que lançou juízo sobre o planeta inteiro através do dilúvio, aquele que tem poder para todas as coisas. Ele precisava que pessoas, seres humanos ali, enchessem as talhas de água para que ele realizasse o milagre? Precisava? Não precisava. Mas o que ele está fazendo aqui? Então aqui ele está dando uma lição para a gente. Você está vivendo uma crise, você está vivendo um problema, você quer a ação de Deus na sua vida, então primeiro, não leve para Deus as suas soluções, leve para Ele os seus problemas e deixe com Ele as soluções. Segundo, espere o tempo de Deus. E terceiro, não espere passivamente. Não espere passivamente. Se você precisar de um milagre, não espere o milagre. Faça o que estiver ao seu alcance. É Jesus quem vai prover o vinho, mas encher as talhas de água é com você. É com você. Você vai ver nos evangelhos que a maioria, se não todas, as grandes ações de Deus em favor de uma pessoa exigia uma colaboração. Grandes milagres de Deus acontecem em colaboração com o ser humano. A própria Bíblia, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, mas foi escrita por quem? Por homens. Colaboração entre Deus e o homem. E aqui o resultado. E Deus ainda se deixou, né, na sua misericórdia, no seu amor, Ele permite as marcas humanas na Bíblia. Existem marcas humanas, aqui existem estilos literários, aqui existem até erros gramaticais nos textos originais, porque Deus deu a mensagem perfeita, mas ela foi escrita por homens imperfeitos, e existe a marca humana aqui. É assim que Deus atua, e assim Ele faz quando Ele quer realizar uma grande transformação na nossa vida. Qual é a grande transformação que você está precisando? Qual é o vinho que você precisa para substituir a sua água?
Está no seu casamento? Está na sua vida profissional? Está na sua realização pessoal? Está na sua vida emocional? Onde é que está? Onde é que você está precisando do vinho? Faça a sua parte. Alguma coisa você pode fazer. Encher de água. Carregar o peso. Fazer a sua parte. Não espere passivamente. Sabe, meus queridos, existe uma compreensão equivocada na vida cristã, na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que quanto mais deixam por conta de Deus, maior é o sinal de que realmente a sua fé é perfeita. Ah, eu confio em Deus, eu deixo tudo nas mãos de Deus. Isso é uma falsa piedade. Não é para você deixar tudo nas mãos de Deus. Você deixa nas mãos de Deus aquilo que você não pode fazer. Porque Deus vai deixar nas suas mãos o que você pode fazer. Tem gente que eu entrego a Deus e fica esperando de braços cruzados. E eu imaginando Deus lá de cima de braços cruzados, esperando você descruzar os seus. Você tem que ir para cima. Você tem que fazer a sua parte. Está precisando de vinho no seu casamento? As coisas precisam mudar lá? Ah, Senhor, transforma o coração do meu marido. Ah, para de orar, marido não muda coração não, gente. Só ouvi riso de mulher aí, né? Não muda, não muda. Ah, mas Deus não pode mudar. Deus pode, mas o coração do homem não muda. Marido é assim mesmo. Muda o coração da minha esposa. E aí você está orando para Deus transformar. Ore, clame a Deus, jejue, peça oração, mas faça a sua parte para mudar as coisas. Alguma coisa você pode fazer para melhorar o seu casamento. Talvez, não sei, você sabe do que eu estou falando. Ser mais paciente, ser mais atencioso ou atenciosa, ser mais respeitoso, ser mais isso ou menos aquilo, enfim. Cada um sabe aqui onde é que o calo está doendo, né? Alguma coisa está ao seu alcance. Então, Senhor, transforma o meu casamento, mas não fique esperando passivamente. Comece a fazer a sua parte. Faça o que está ao seu alcance. E é a partir daí, é a partir daquilo que você apresenta a Deus, que Deus vai fazer o milagre. Jesus poderia ter trazido o vinho do céu, sem nada. Mas não, ele preferiu dar o vinho a partir da água, provista por aqueles que ali estavam. Deus vai usar o que você tem para fazer o milagre. Aquele cajado nas mãos de Moisés foi um instrumento de grandes milagres. Deus não precisava do cajado, mas ele usou o cajado de Moisés. Deus vai usar os seus recursos, as suas ações, as suas iniciativas, para prover o vinho, para fazer o milagre, para fazer a transformação. Então, o que significa? Não espere passivamente. E alguns dizem assim, mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quem conhece o texto bíblico? Então ajudem a completar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é, e tudo ele fará? Não é tudo ele fará, é o quê? O mais, ele fará o mais. Agora, o menos é você que tem que fazer. O menos é aquilo que você pode fazer. Deixa o mais com Deus. Mas o menos é você que tem que fazer. Aliás, a melhor tradução para esse salmo seria a seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Ele vai agir. Mas a ação de Deus não dispensa e não substitui a sua ação, a sua iniciativa. Precisa do milagre? Comece a viver o milagre, não fique esperando pelo milagre. Deu para entender? Eu falei que ia mencionar quantos tópicos? 4, já mencionei quantos? 3, tá bom, né? Tá bom? Posso mencionar o último? Dá tempo ainda? Depois ninguém vai me convidar para voltar aqui, porque eu passei do tempo, mas tudo bem. Tudo bem, eu já comi meu bom bacalhau ontem. A quarta atitude que nós podemos aprender dessa lição. Atitude quando estamos precisando de uma bênção, quando estamos vivendo um problema, vivendo uma crise na vida. 4 atitudes, a quarta delas, essa eu extraio do verso 11, finalzinho da história, que diz assim: deste modo em Caná da Galileia. Aliás, deixe-me comentar uma coisa aqui. Você percebeu que o milagre acontece numa festa de casamento, mas esta
não é uma história de casamento. Não é uma história de casamento. Quando alguém diz assim, aquela história do casamento. Não é história de casamento. Não diz nem o nome dos noivos, nem da noiva. Como é que é uma história de casamento e não aparecem os nomes dos noivos? Nem da família. Não aparece o nome de ninguém. Nem a mãe de Jesus é mencionada pelo nome. Ela é referida como a mãe de Jesus. Os discípulos não são mencionados pelos nomes. Apenas a referência aos discípulos. O único nome que é mencionado na história é o nome de Cristo. É o nome de Jesus. Essa não é história de casamento. Essa história aqui é uma história de Jesus. Como é que Jesus pode abençoar a sua vida? E de tudo que a gente aprendeu, eu extraio essa quarta lição que está no verso 11, vou ler de novo. Deste modo, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais. Assim manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que significa isso? A quarta atitude que nós precisamos ter diante das crises e problemas da vida. Não se distrai agora. Não é para você conversar agora. A quarta atitude. Saiba que os seus problemas e as suas crises são oportunidades para Deus. Aquela grande crise, como eu já expliquei aqui, que era uma crise muito maior do que o que nós podemos compreender na nossa cultura ocidental moderna. Um grande problema se tornou uma grande oportunidade para que Deus alcançasse o seu propósito. Como é que diz o texto mesmo? Como é que diz? Assim manifestou a sua glória. A glória de Deus foi manifesta num grande problema humano. E o texto diz mais: e os seus discípulos creram nele. O grande problema, a grande crise, se tornou numa grande bênção. E você precisa entender isso. Deus tem propósitos maiores do que os seus. Você quer resolver os seus problemas? Você quer o vinho que está faltando? Você quer a cura para a sua enfermidade? Você quer a prosperidade para a sua crise financeira? Você quer aquele emprego novo? Você quer aquela aprovação na escola? Você quer aquele novo relacionamento? Você quer preservar o seu namoro? Senhor, meu namorado me deixou. Abençoa para que ele volte. Não faça isso. Aquilo que hoje você pode considerar uma grande perda pode estar sendo um grande livramento. E quem está rindo aqui é porque não prestou atenção nisso e casou. Você não sabe. Deus tem propósitos maiores e melhores do que os seus. Deus, Ele tem a habilidade de transformar ou de usar, de alguma forma, lidar com os seus problemas, as suas crises, para trazer para você grandes bênçãos. Foi assim que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, quando Deus não cura a sua doença, não é porque Ele não ama você, é porque talvez Ele tenha mais para você com a doença do que com a cura. Quando Deus não abre aquela porta, aquele contrato, aquele negócio, aquela oportunidade, aquele trabalho novo, aquela promoção, que vai ser a solução para os seus problemas. Mas Deus não abriu a porta. É porque talvez Ele tenha propósitos maiores do que esses que você tem em mente. Você está preocupado com os seus problemas aqui. Deus está preocupado com a sua salvação. E para a sua salvação, talvez a crise seja útil. Talvez a doença seja necessária. Isso aqui não é uma palavra de conformismo. Então você tem que lutar com Deus, você tem que buscar soluções. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para você aprender a submeter-se completamente a Deus e à vontade de Deus. E quando você fizer isso,
Ele vai usar a sua vida para trazer bênçãos para você mesmo e para as outras pessoas. É isso que Deus quer fazer. Deus vê oportunidades onde você vê problemas. Deus vê salvação onde você vê destruição. O que Deus quer não é resolver os problemas da sua vida. Ei, o que Deus quer não é resolver os problemas da sua vida. O que Deus quer é resolver a sua vida. E isso é diferente. Porque afinal de contas, nós estamos aqui de passagem. Não é? Está ouvindo? Nós estamos aqui de passagem. Nossa pátria não é aqui. Nosso verdadeiro passaporte não é o azulzinho dos brasileiros, não é o vermelhinho dos europeus, não é nada disso. Nosso passaporte é Jesus Cristo. Nossa cidadania não é essa. Nós estamos aqui de passagem. Faça tudo aqui nessa vida para você ser feliz, para você prosperar, para você se dar bem. Faça tudo. Mas não coloque as suas esperanças e o seu tesouro aqui. Porque nós estamos indo para lá. É para lá que Deus quer nos levar. E eu quero terminar fazendo uma oração. E quero perguntar aqui, se tem alguém aqui que quer se unir comigo, se unir a mim, nesta oração. Nesta oração eu vou pedir a Deus a capacidade para confiar nele. Para entregar para Ele a minha vida e os meus problemas. E dizer, Senhor, eu confio em Ti e deixo contigo as soluções. Faze da minha vida uma bênção para mim mesmo e para as pessoas que estão à minha volta. Manifesta a Tua glória na minha vida. Com problema ou sem problema. Com resposta à oração ou sem resposta. Com milagre ou sem milagre. Isso não é o mais importante. O mais importante não é ter solução para os meus problemas. O mais importante é estar com Cristo enquanto aguardamos. Tem pelo menos uma pessoa que vai vir aqui à frente para a gente orar junto. O convite não é para todo mundo, nem quero que todos os que queiram venham à frente, mas eu gostaria de ter pelo menos algumas pessoas aqui à frente que queiram dizer isso a Jesus diante de todos. Dizer simbolicamente, vindo aqui à frente, já temos aqui algumas pessoas. Alguém que quer dizer assim, Senhor, eu quero definitivamente colocar minha vida em Tuas mãos. Dizer que eu confio em Ti. Entregar a Ti os meus problemas para que o Senhor dê as soluções. E eu quero aceitar as Tuas soluções. Amém, amém. Tem mais alguém que quer fazer essa entrega? Fazer esse gesto de entrega e de confiança em Deus? Repito, não precisam vir todos, mas aqueles que desejarem fazer isso publicamente, podem vir aqui à frente. E eu tenho certeza que Deus já está operando de maneira extraordinária. Já tem água sendo transformada em vinho aqui, hein? Amém? Amém? Tem água sendo transformada em vinho. Saia daqui com essas atitudes em sua mente. Nós vamos ter agora uma canção que o Mateus vai cantar. Enquanto ele canta, se há mais pessoas que queiram vir à frente, quem veio, por favor, venha, se aproxime mais aqui para abrir espaço. Podem vir aqui, ó, para abrir espaço. E se houver mais alguém que queira se unir aqui, se une. E enquanto o Mateus canta, nós vamos elevar a Deus a nossa oração. E vamos fazer essa entrega individualmente, pessoalmente. E depois da canção do Mateus, eu vou fazer uma oração aqui da frente. Quem sabe tantos anos se passaram e você desanimou daquele velho sonho que um dia em você o Senhor plantou. Quem sabe você já não tem mais forças para usar a sua fé. Quem sabe você está tão frustrado e a sua vida já não é como você planejou. Mas
deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Todos os dias Deus vem e faz um milagre. É só você querer enxergar os mínimos detalhes. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez. E é você. Querido Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra, louvamos o Teu nome pelas decisões tomadas essa manhã.
Queremos sair daqui, Senhor, para uma nova experiência contigo. Queremos sair daqui realmente restaurados por uma nova compreensão do nosso relacionamento contigo. Dá essa bênção a cada um, Senhor. Leva-nos para o intervalo, para o alimento. E logo mais, traze-nos de volta para esse lugar onde vamos continuar louvando o Teu nome. Mais uma vez, vamos abrir a Tua palavra para ouvir a Tua voz falando a cada um de nós. Confirma, fortalece, sedimenta todas as decisões que foram tomadas aqui ao Teu lado nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.